Okay, got the panel off. Perfect, now we don't have much time, so pay attention. First, cut the red wire. Done. Now the yellow. Okay. And then the green. Pode ser definido como ações não intencionais de desvio da regra, que fazem com que o resultado esperado fique diferente do resultado obtido. Isso se diferencia das chamadas transgressões, que são as ações intencionais de desvio da regra. Dentro de transgressões, nós podemos separá-las em legítimas, que são aquelas que precisam acontecer para que o trabalho se desenvolva, dadas as condições em que ele é realizado, e aquelas consideradas ilegítimas, em que entramos nos casos de sabotagem. O nosso foco será o erro humano, como dito, os desvios não intencionais. E aí deixamos um questionamento: como punir alguém que queria fazer certo? Podemos dar como exemplo o caso de uma enfermeira que em 2010 injetou vaselina na veia de uma criança ao invés de soro, o que infelizmente levou a criança a óbito. Apontar o dedo para a enfermeira e considerá-la culpada não resolve o problema. No entanto, se buscarmos as causas raízes, procurarmos os determinantes da situação e focarmos na situação de trabalho dos enfermeiros, como jornadas de trabalho exaustivas, trabalhos em turno, dupla jornada e a semelhança entre os frascos de vaselina e de soro, talvez seja possível evitar novos casos, tornando a investigação do acidente muito mais proveitosa do que simplesmente apontar culpados. Por que você acha que o técnico de enfermagem erra? Cobrança, ou às vezes também tem a falta de atenção, às vezes uma falta de atenção, ou às vezes uma grande demanda, às vezes o hospital está cheio, tem aquele tanto de pacientes, tem um paciente chamando para uma coisa, outro querendo outra coisa, às vezes é muita demanda, às vezes é muita medicação, tem que ficar de olho assim na prescrição, no que o médico escreve, às vezes se tiver dúvida tem que perguntar mesmo, então acho que várias coisas influenciam. Não só naquela hora lá culpa só do técnico, né? O voo da Varig 254 é um exemplo clássico de culpabilização da vítima. Este acidente aconteceu em setembro de 1989 com um avião que saiu de Belém com destino a Marabá. Por um erro de interpretação do plano de voo, o piloto entendeu que deveria destinar-se à coordenada 270 graus, em que na verdade era 27 graus. Essa diferenciação aconteceu porque o piloto nunca havia sido informado de que o último dígito do número correspondia à sua parte decimal. Isso fez que ao invés de ir para norte, o piloto fosse para oeste. Acabou ficando sem combustível e precisou fazer um pouso forçado na selva do Xingu, o que culminou em 13 mortes. É importante salientar que antes deste evento trágico, 6 outros casos semelhantes de erro na interpretação do plano de voo já haviam acontecido, mas precisou acontecer um acidente fatal para que uma investigação fosse iniciada. Essa investigação teve como resultado erro humano, apesar de o piloto alegar que nunca havia recebido um treinamento em que fosse dito que o último número era considerado decimal. Então, apesar de toda a investigação, nenhum avanço foi obtido, porque o piloto foi simplesmente culpado.
Vamos dar sequência ao julgamento. Assassino, acusado, a palavra é sua. Protesto, meritíssimo. Aceito. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Senhor piloto, quantos anos você tem de experiência? 15 anos. Quanto tempo de voo? Mais de 8.000 horas. Quantos mortos você causou nessa tragédia? 13. Quantos feridos? 42. Agora eu lhes pergunto, senhoras e senhores, como pode um piloto com 15 anos de experiência, mais de 8.000 horas de voo, cometer um erro tão grosseiro? Ao invés de seguir ao norte da cidade de Marabá, seguiu a oeste da mata do Xingu, deixando os passageiros à própria sorte? E eu mesmo lhes respondo, caras pessoas, foi pela falta de atenção. Alguns relatos dos sobreviventes mostram que o piloto repassava informações a respeito do jogo do Brasil que estava acontecendo naquele momento. Se o senhor estivesse prestando mais atenção no plano de voo, ao invés de estar prestando atenção no jogo do Brasil, isso talvez não teria acontecido. Você não teria 13 mortos nas suas costas. Mas a principal causa dessa tragédia, senhoras e senhores, foi a arrogância desse piloto. Porque o copiloto fala que ele tinha certeza do que ele estava fazendo, mesmo todos os indicativos mostrando o contrário. Os passageiros também tentaram alertá-lo, dizendo que pela posição do sol, o avião estava indo em direção errada, mas ele também não deu ouvidos. Por isso, caras pessoas do júri, eu proponho que o acusado seja condenado e pague pelo crime que ele cometeu à sociedade, deixando 13 mortos e 42 pessoas feridas. Com a palavra, o acusado. Eu tomo responsabilidade por todos os atingidos por este acidente, mas eu não tomarei a culpa por este ocorrido. Porque se eu informei o placar do jogo, foi apenas como cortesia aos passageiros pela companhia. Eu perguntei pelo rádio qual era o resultado do jogo e eles me informaram. E agora vocês me acusam por não dar ouvidos à tripulação. Mas eu garanto que se eu tivesse dado ouvidos, nós todos estaríamos aqui, só que em circunstâncias diferentes. O que eu não vejo ninguém aqui fazendo é apontando os erros do plano de voo da empresa. O meu voo era o voo 0270. E na hora de colocar as informações do voo no avião para decolar, eu coloquei 270. Só que o que a empresa não nos avisou e não nos deu nenhum treinamento sobre isso era que o último algarismo do número do voo era decimal. Sendo assim, o correto seria colocar a 27 graus e não 270, como eu coloquei. Acontece que 8 pilotos, assim como eu, cometeram esse mesmo erro antes. Eles só não tiveram que se apresentar perante esse júri porque não resultou em nenhum acidente fatal. Os próprios aeroportos não possuíam nenhum radar, artefato que poderia facilmente indicar a minha posição e me avisar com precisão se eu estava indo para o lado certo ou o lado errado. Verdade seja dita, senhoras e senhores, me incriminar aqui hoje não é uma tentativa de me fazer redimir perante a sociedade. Me incriminar aqui hoje é uma tentativa de aplacar a sede de vingança de todos os envolvidos no assunto. Me incriminar aqui hoje é jogar em cima de mim todos os erros de uma organização inteira. Senhoras e senhores, diante das provas e fatos apresentados, eu declaro que o relé. Boa tarde a todos. Estamos em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde acabamos de receber a notícia de que foi condenado a 4 anos de prisão o piloto César Augusto Garcês. César era comandante do voo 254 da Varig, que tinha como destino a cidade de Marabá. Ele errou o trajeto do voo e aterrissou em plena selva amazônica, matando 3 pessoas e ferindo outras 42. O júri declarou o comandante culpado de todas as acusações. O réu ainda pode recorrer da decisão final, mas especialistas acreditam que o resultado do recurso não será diferente. Hoje, o Brasil dorme com a certeza de que a justiça foi feita. Obrigada. É com você, Bonner.
Então, Cristina, o principal problema dessas e da maioria das análises de acidente que nós vemos hoje é que eles desperdiçam muito mais tempo tentando apontar um culpado do que para entender todos os processos e toda a cascata de erros que foram necessárias para que essa situação acontecesse. Deste modo, acaba criando essa falsa ideia de que se eu penalizar, se eu culpabilizar, se eu substituir o meu trabalhador, eu vou estar resolvendo o meu problema, quando na verdade o principal causador desses problemas continua sendo a organização do trabalho. Infelizmente, a população tem um efeito negativo nisso. É muito comum, em acidentes envolvendo tragédias e morte de pessoas, da população se revoltar, com a vontade de vingança mascarada com um falso senso de justiça. Foi assim no caso do piloto, onde, mesmo provado que eles não possuíam treinamento e que o plano de voo era confuso, ele ainda foi responsabilizado pelo acidente. Foi assim também no caso da enfermeira, que mesmo com as altas taxas de estresse físico e mental de seu trabalho e a má organização do ambiente de trabalho, ele ainda foi responsabilizado pelo ocorrido. Também foi no caso da Boate Kiss, que mesmo que a prefeitura tenha emitido o alvará de funcionamento indevido e que o dono tenha construído o local sem a saída de emergência e com materiais inflamáveis em seu interior, a banda ainda é apontada por muitos como o principal causador do acidente, porque levou aquele show de pirotecnia em um ambiente fechado. Nós não estamos tentando diminuir a dor das pessoas e até compreendemos que acidentes assim possam causar revoltas, mas não é responsabilizando o piloto que vai trazer de volta todas as vítimas daquele acidente. Não é culpabilizando a enfermeira que vai trazer de volta a vida daquela criança. E não é responsabilizando a banda que vai trazer de volta todos os mortos naquela tragédia horrível. Mas é analisando e entendendo as causas de um acidente e trabalhando na prevenção que a gente pode evitar que novas tragédias como essas aconteçam.